Na primeira parte do vídeo sobre o rei Josafá, falamos sobre suas reformas em Judá, sobre seus aliados e poderio bélico. Ele também fez uma aliança com o rei de Israel, Acabe. Acabe não era acostumado a consultar o Senhor de maneira correta. Então, isso fez com que Josafá, o rei que colocava Deus acima de todas as suas decisões, chamasse todos os profetas. E junto com os 400 profetas que já estavam diante dos dois reis, estavam Zedequias e Micaías. Não só isso, um espírito apareceu diante de Deus e propôs algo muito estranho, uma mentira. E para alguns que acharam esta parte estranha, temos outro registro que está no Novo Testamento sobre o mesmo acontecimento. Se você abrir sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, lá está escrito: "E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira." Isso pode ser um tema de um vídeo inteiro se vocês quiserem. Para entender esses textos, precisamos entender o contexto primeiro e entender que Deus sabe o que precisa ser feito na hora certa. Ao decorrer desse vídeo, vocês entenderão o porquê. Dito isso, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do rei Josafá, parte 2. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Os reis se preparam para a guerra. Então o rei Acabe e o rei Josafá subiram a Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse ao rei Josafá: "Vou me disfarçar e irei para a batalha, mas você usa suas vestes." E o rei de Israel disfarçou-se e foram para a batalha. Ora, o rei da Síria ordenou aos capitães das suas carruagens: "Não lutem nem contra os pequenos, nem contra os grandes, mas apenas contra o rei de Israel." Assim que os capitães dos carros viram o rei Josafá, disseram: "É o rei de Israel." Então eles voltaram para lutar com ele. E o rei Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, Deus os afastou dele. Pois assim que os capitães das carruagens viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Mas um certo homem puxou ao acaso o seu arco e atingiu o rei de Israel entre a armadura de escamas e o peitoral. Por isso ele disse ao condutor de sua carruagem: "Dê meia volta e leve-me para fora da batalha, pois estou ferido." E a batalha continuou naquele dia, e o rei de Israel ficou apoiado em sua carruagem, enfrentando os sírios até a tarde. Então, ao pôr do sol, ele morreu. Reformas do rei Josafá. O rei Josafá voltou em segurança para sua casa em Jerusalém, mas Jeú, filho de Hanani, o vidente, saiu ao seu encontro e lhe disse: "Você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disto, a ira do Senhor se manifestou contra vocês. No entanto, algo de bom foi encontrado em você, pois você destruiu o Azerote da terra e decidiu buscar a Deus em seu coração." O rei Josafá morava em Jerusalém, e ele saiu novamente entre o povo. Desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, ele nomeou juízes no país, em todas as cidades fortificadas de Judá, cidade por cidade, e disse aos juízes: "Considerem o que vocês fazem, pois vocês não julgam pelos homens, mas pelo Senhor. Ele está com você no julgamento. Agora então deixe o temor do Senhor estar sobre você. Tenha cuidado com o que você faz, pois não há injustiça com o Senhor nosso Deus, nem parcialidade, nem aceitação de suborno.
Além disso, em Jerusalém, o rei Josafá nomeou alguns levitas, sacerdotes e chefes da família de Israel para julgarem pelo Senhor e decidirem casos controversos. Eles tinham seu assento em Jerusalém, e ele lhes ordenou: assim fareis no temor do Senhor, com fidelidade e todo o coração. Sempre que vos chegar algum caso da parte de vossos irmãos que moram em suas cidades a respeito de derramamento de sangue, lei ou mandamento, estatutos ou regras, então vocês devem avisá-los para que eles não incorram entre culpa diante do Senhor e a ira não caia sobre você e seus irmãos. Assim você fará e não incorrerá em culpa. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, estará sobre vós em todos os assuntos do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, governador da casa de Judá, em todos os assuntos do rei, e os levitas vos servirão como oficiais. Trate com coragem, e que o Senhor esteja com os justos. Josafá ora ao Senhor. Depois disso, os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram para a batalha contra Josafá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: uma grande multidão vem contra você de Edom, de além do mar, e eis que estão em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e proclamou jejum em todo o Judá. E Judá se reuniu para buscar a ajuda do Senhor. Vieram de todas as cidades de Judá em busca do Senhor. E Josafá apresentou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do novo átrio, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus dos céus? Você governa todos os reinos das nações. Em suas mãos estão o poder e a força, para que ninguém seja capaz de resistir a você. Não foi você, nosso Deus, que expulsou os habitantes desta terra de diante do seu povo e a deu para sempre aos descendentes de Abraão, seu amigo? E eles habitaram nela e construíram para você nela um santuário ao seu nome, dizendo: se a calamidade nos sobrevier, a espada, o julgamento, ou a peste ou a fome, estaremos diante desta casa e de diante de você, pois seu nome está nesta casa, e clamamos a você em nossa aflição, e você ouvirá e salvará. E agora eis que os homens de Amon e de Moabe e do monte Seir, eis que eles nos recompensam, vindo nos expulsar da tua posse, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, você não executará julgamento sobre eles? Pois somos impotentes contra esta grande horda que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em você. Enquanto isso, todo o Judá estava diante do Senhor, com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. E o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, e ele disse: ouçam todo o Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo e não se assustem com esta grande horda, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã cairá sobre eles. Eis que subirão pela subida de Ziz. Você os encontrará no fim do vale, a leste do deserto de Jeruel. Você não precisará lutar nesta batalha. Permaneçam firmes, mantenham sua posição e vejam a salvação do Senhor em seu nome, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e não fiquem desanimados. Então Josafá inclinou a cabeça com o rosto em terra, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém prostraram-se diante do Senhor, adorando-o. E os levitas, dos coatitas e dos coraitas levantaram-se para louvar ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. E levantaram-se pela manhã cedo e saíram para o deserto de Tecoa. E quando eles saíram, Josafá se levantou e disse: ouve-me, Judá e habitantes de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus, e você estará estabelecido. Acredite em seus profetas, e você terá sucesso. E depois de se aconselhar com o povo, designou aqueles que deveriam cantar ao Senhor e louvá-lo em trajes sagrados.
enquanto iam diante do exército, e dizer: Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor armou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que tinham vindo contra Judá, de modo que foram derrotados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir, entregando-os à destruição, e quando acabaram com os habitantes de Seir, todos ajudaram a destruir uns aos outros. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 a 22. Este foi o resultado da oração do rei Josafá e todo o Judá. O Senhor liberta Judá. Quando Judá chegou à torre de vigia do deserto, olharam para a horda e eis que haviam cadáveres caídos no chão. Ninguém escapou. Quando o rei Josafá e seu povo vieram para levar seus despojos, encontraram entre eles, em grande número, bens, roupas e coisas preciosas, que tomaram para si, até não poderem mais carregar. Para vocês terem uma ideia, eles levaram 3 dias para levar todos os despojos. Eram muitos. No 4º dia reuniram-se no vale de Beracá, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso, o nome daquele lugar tem sido chamado até hoje, e quando eu digo hoje, é de quando o escritor escreveu. Chamaram de Vale de Beracá. Então eles voltaram, todos os homens de Judá e de Jerusalém, e o rei Josafá à sua frente, voltando para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os tinha feito regozijar-se sobre os seus inimigos. Chegaram a Jerusalém com harpas, liras e trombetas, à casa do Senhor. E o temor de Deus tomou conta de todos os reinos dos países, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Judá. Assim, o reino do rei Josafá ficou tranquilo, pois o seu Deus lhe deu descanso em todos os lugares. Assim, o rei Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Ele andou no caminho do rei Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram tirados. O povo ainda não havia posto o coração no Deus de seus pais. Depois disso, o rei Josafá comete o mesmo erro que seu pai cometeu. Pois é, a história dele estava tão boa para acabar em paz, mas isso muda quando ele se junta ao rei Acasias de Israel, que agia perversamente. Ele se juntou a ele na construção de navios para ir a Tarsis, e eles construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavaú, de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: porque você se reuniu ao rei Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. E os navios naufragaram e não puderam ir para Tarsis. Por fim, nos últimos 5 anos de seu reinado, o rei Josafá teve seu filho, Jeorão, como corregente. Josafá morreu de causas naturais com a idade de 70 anos e foi sepultado na cidade de Davi. E é isso, amados. Se vocês assistiram esse vídeo até aqui, deixem aqui nos comentários a palavra-chave: o Senhor guerreou por nós, que vou saber que vocês chegaram até o final do vídeo aqui comigo. Deixo o meu convite para você se tornar membro aqui do canal, que é uma forma de eu retribuir a ajuda financeira que vocês estão me dando. Ao se tornar membro, vocês receberão vídeos exclusivos toda semana e terá vários outros benefícios que preparamos especialmente para vocês. Deus abençoe a todos, até mais. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo.